Olá! Segundo dia de reconexão na prática. Bom, ontem a gente falou sobre os pilares, né, do reconexão na prática, o reconexão GAR, a família GAR, esse projeto GAR, né? O GAR significa lar em sânscrito. Então, é a reconexão com o lar, independente da nossa ferramenta, se a ferramenta é consciência ou se a ferramenta material, que é a nossa casa, tá? No caso aqui, o Reconexão na Prática é muito mais direcionado para a ação. Então, de qualquer forma, tudo que eu falo, todo o meu trabalho é baseado nesses três pilares, né? Que é a consciência, é a mudança, né? De olhar, é a criatividade e é a amorosidade. E aí, é muito mais profundo do que isso, né? Porque consciência é você ter uma percepção real do que realmente acontece na tua vida, do que você realmente tem. E a criatividade também é um pilar que é muito camuflado por todo esse ruído consumista que vem de fora. E aí, gente, obviamente, para você atingir a amorosidade, você precisa refletir, reavaliar, ressignificar o que é realmente a consciência e a criatividade, né? Bom, onde está a verdade, né? Onde está a verdade? A gente tem um processo de indução do consumismo acontecendo nas nossas vidas desde que a gente nasceu muito forte, né? Direto, o tempo todo, né? Para direcionar a gente nos nossos quereres, né? E eu falo que os nossos quereres, eles são uma criança, ela quer porque ela quer. Os argumentos de uma criança são muito limitados, né? Ah, eu quero esse brinquedo porque eu quero, ah, porque é legal, ah, porque é colorido, ah, porque faz X coisas, né? Mas nós, como adultos, a gente tem que ter um argumento muito profundo dos nossos quereres, né? O porquê que a gente quer uma parede de tijolinho? Por que que a gente quer um tecido X ou Y? Por que que a gente quer uma casa assim ou assado? Precisa existir um aprofundamento nesses quereres, né? Porque esses quereres com uma justificativa, um argumento superficial, não dá mais. Não dá mais. E esses argumentos superficiais, eles vêm induzidos pelo consumismo, né? E aí a gente entra na questão da consciência, porque, como eu disse ontem, a consciência ela vem a partir do quê? Do conhecimento, né? Não é porque a Érica está falando aqui que é a verdade, é a minha verdade. Eu estou passando a minha experiência, o meu olhar para você, mas e a sua consciência, né? E o seu conhecimento, como é que fica nesse processo? Né? Você sabe exatamente de onde vem a sua mesa, a da loja? Não, né? De onde vem essa matéria-prima para fazer a tua mesa? Essa mesa mesmo que você desmerece, né? Que você fala que ela é feia, que ela não é moderna, que ela não é igual à referência lá do aplicativo, né? Você sabe de onde ela veio? Você sabe de onde vem o tijolo da tua parede, o concreto? Você sabe de onde vem o tecido, de como eles são feitos? Esse conhecimento você precisa ir buscar, porque ele não vai chegar na tua mão. Ninguém quer que você saiba de onde vem. Mas eu já adianto que tudo o que existe ao seu redor provém dos recursos naturais do meio ambiente, do planeta.
tudo que existe na sua casa, tudo que existe na sua vida, provém dos recursos naturais. E se a gente quer tanto algo material, né, tem que entender que esse algo material ele está agredindo o meio ambiente. Ah, mas eu preciso? Ok, a gente vai refletir sobre isso, do precisar, desse querer, né? Mas a consciência é muito importante, é essencial, é primordial, né? Enquanto você não sabe de onde vem e para onde vai, você continua consumindo, você continua querendo, sem realmente ter controle dessa escolha. De saber que, poxa, eu estou consumindo isso, eu sei que está fazendo isso no meu ambiente, mas eu estou consciente disso, né? E aí, este processo também de você analisar, avaliar, né, de onde vem, a origem de tudo que existe ao teu redor, a origem e como isso vai impactar, obviamente, o meio ambiente, né? Porque tudo que tem uma origem, tudo que sai do meio ambiente vai ter um impacto. Foi gerado um impacto no meio ambiente. Tudo, tudo, né? Então, o quanto o meu querer impacta o todo? Porque você não está impactando, o meio ambiente não é uma entidade. O meio ambiente é o lar de todos nós. Então, o quanto o seu querer impacta o meio ambiente, essa casa que é de todos nós, certo? E aí, eu vou comentar sobre, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha. Deixa eu abrir aqui. É muito importante para a gente identificar essa questão do consumo e de como ela está envolvida na tua vida, né, das nossas necessidades, nossos quereres, né, e até para poder valorizar num nível real o que a gente tem, né? Não é supervalorizar e nem desvalorizar, é valorizar cada coisa que já existe na tua vida, tá? Então, essa questão do eu quero, né? Eu quero é a questão da criança, né? Os nossos quereres. Então, assim, o quanto a gente quer, o quanto a gente está sendo imaturo nos nossos quereres, né? Porque é isso, quando falta conhecimento, consciência, esses quereres são infantis, então é necessário, são imaturos. Então, é muito importante identificar se esse querer e o querer ele está baseado no desejo, que está baseado no ego. Então, olha só, uma coisa vai puxando a outra. Esse processo do querer que é induzido pelo consumismo, né? O consumismo ele aproveita das nossas potencialidades não trabalhadas, não conscientes, como nossas fragilidades, né? O que seria uma potência vira fragilidade. Então, quando a gente não entende o que é que o ego faz na nossa vida, como é que ele trabalha, como é que a mente trabalha, e como ela deveria ser trabalhada e como ela hoje trabalha sem direcionamento, o consumismo usa essas potencialidades que são intrínsecas ao ser humano para fazer o quê? Para captar o seu dinheirinho, né? Para fazer você querer. Então, a gente ter essa consciência do querer é muito importante, porque é um processo, né? É o processo da conscientização. Então, refletir sobre esses quereres, o porquê você quer uma parede de tijolinho, o porquê você quer um piso novo, o porquê. Tem realmente sentido? Faz sentido? Você quer por quê? Porque você viu lá no aplicativo, porque tudo que você vê na casa das pessoas de quem você segue, de revista, de influencer, lá, as pessoas estão usando aquilo, e, poxa, você precisa daquilo? Realmente você precisa daquilo? Você precisa disso? Né? É igual um micro-ondas, todo mundo tem, mas realmente a gente precisa? Eu estou fazendo uma experiência agora, eu tirei o micro-ondas da minha cozinha, ele.
e estou fazendo essa experiência. Se eu realmente preciso de um micro-ondas para viver, será que ele realmente é importante? Será que eu não consigo me virar sem? Né? Porque em algum momento da minha vida, aquele objeto, ele foi colocado, ele foi imposto muito sutilmente, né? Eu tive a minha escolha direcionada pelo consumismo, dizendo que aquilo é essencial para a minha vida. E será que é mesmo? Né? O quanto esse querer ele está sendo direcionado pelo que é externo. Aí a gente entra na questão do que é o que você realmente precisa, né? O que eu preciso? O que eu preciso para viver feliz? O que eu preciso para viver confortável? Né? A gente tem essa questão que está ligada, obviamente, ao querer, mas quando a gente começa a questionar esse querer, obviamente, o preciso, né? O que eu preciso, ele vem, né? Vem uma coisa atrás da outra. Eu realmente preciso disso? É mais o querer, que é ligado ao desejo e ao ego, ou é o que é preciso, né? É o necessário para que a minha vida funcione bem, né? E esse funcionar bem também está ligado com o querer, né? Está ligado com o consumismo, né? O que, que realmente é importante na tua vida? Tirar tudo. O que é essencial? Né? Então, buscar o essencial das coisas, do que está ao seu redor, é muito importante. Não quer dizer que o que não é, você vai descartar, você vai mandar embora. Mas, assim, é importante você entender o que é essencial. Né? O que, que é essencial? É ter uma cama? É ter um teto? É ter uma parede? Ah, então a cortina é algo extra, é um excesso? É. Se você não tiver, você não vai deixar de ser mais feliz ou menos feliz por conta disso, né? Ou tem que ter um argumento muito bom para você precisar de uma cortina, por exemplo, né? Precisa existir argumentos, não porque alguém disse que aquilo é o certo para você. E aí, a partir desses questionamentos, você vai identificar o que você tem, né? Porque você está observando, e essa observação maravilhosa que a gente deixa passar e a gente só começa a observar quando a gente tem um curso desse acontecendo, participando de um curso como esse, e que não tem outro igual, é isso, é o que eu tenho, né? O que eu tenho. A gente tem muitas coisas, muitas, a gente consome demais, a gente tem até muito mais do que a gente precisa, a gente tem em excesso. Então, é importante a gente identificar o essencial para poder valorizar o que se tem. Então, quando você valoriza, você entende o que é essencial para a tua vida e você começa a observar a quantidade de coisas que você já tem na sua casa, né? O que você já conquistou. Eu falo que são conquistas materiais, a gente tem que valorizar isso. Muitas vezes a gente não valoriza por conta dessa facilidade do consumo, né? A facilidade que o consumo nos provê, né? Então, a gente tem que identificar todas essas questões, levantar essas questões para poder realmente valorizar o que se tem. A gente tem muitas coisas acumuladas, existe um excesso, né, de compras. A gente compra porque está em promoção, a gente compra porque pode combinar, e aí quando você chega não ficou legal. A gente compra, né? E muitas vezes a gente compra até coisas que nem são, nem são essenciais e nem tem a nossa personalidade ali, não imprime nada, não identifica nada de quem você é, mas você já comprou, né? Você já tem. Então é muito importante identificar essas questões e assim, da mesma forma que eu comentei na aula de ontem, que é muito importante a gente estar presente no nosso presente e aceitar a nossa casa como ela é exatamente aqui que a gente entra, que é essa perguntinha do que eu tenho, né? O que eu tenho nesse momento. Não importa o que eu posso ter no futuro, importa o que eu tenho e como é que eu estou cuidando desse ter, né? De tudo que existe ao meu redor. Eu estou cuidando disso? Eu estou usando o que eu tenho?
né? Ou não, ou está tudo acumulado ali para um dia eu usar, né? Bom, é, aí a gente entra aqui, né, nessa frase, nesse questionamento, que para encontrar a felicidade, o que que eu preciso comprar? Eu falo que a gente tem que mudar essa frase aqui, né? A gente não tem mais que pensar que para encontrar a felicidade a gente tem que comprar algo, que para ter conforto a gente precisa comprar, né? E para ter uma vida saudável, né? Ah, não, eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que comprar tal produto, eu tenho que ir em tal lugar comprar. É sempre o comprar, o comprar, o comprar, o consumir, né? Para eu enxergar a beleza, o que que eu preciso comprar? E aí tem uma frase que eu tenho um livro aqui que eu adoro, que é um livro de cabeceira, e que tem essa frase no meio, que embora viajemos pelo mundo para encontrar o belo, precisamos carregá-lo conosco, ou não o encontraremos. Ralph Waldo Emerson. Então, essa questão do belo, né, da gente identificar a beleza, a gente não tem que buscar a beleza externa. Por isso que eu falo que a estética é a última camada, é o último processo, né? Antes dessa estética ideal, antes dessa estética acontecer e que você olhe e fale, nossa, é assim que eu queria, é exatamente isso que eu quero, né? Precisa acontecer uma desconstrução desse consumismo que te direciona ao consumo sem consciência para poder sair, tirar de você esse olhar, essa beleza, esse olhar amoroso, né? E é muito interessante também, porque a nossa criatividade, que é um dos pilares, né, que a gente trabalha, ela também é muito prejudicada com todo esse processo do consumismo, por quê? Porque não interessa para a indústria que você seja criativo. A criatividade, ela onde que ela acontece, né? Ela acontece na nossa mente. Então, assim, a mente, a função dela é ser criativa, é criar coisas, é criar opções, possibilidades, né? Não quer dizer que você vai ser um artista. Eu não estou falando de potencialidades, eu estou falando de cada um tem uma potencialidade, né? Não importa, eu tenho a potencialidade de fazer arroz, eu tenho potencialidade de construir uma parede, eu tenho potencialidade de tocar um piano, né? Mas a gente falar de criatividade, quantas pessoas não chegam para mim e falam, nossa, eu não tenho ideia nenhuma. Para tudo. A questão não é você não ter ideia nenhuma, é você não exercitar a sua mente criativa para que ela seja realmente, para que ela trabalhe a seu favor. E quando a mente não está sendo trabalhada para a criatividade, o que que acontece? Parece um carro sem, sabe, o motorista sem motorista, fica desgovernada. A mente sem um motorista fica desgovernado, sem uma direção fica desgovernada. E a mente, ela cria ideias, ilusões, ela cria sonhos. A mente, ela te faz ir para fora. E lembra que eu falei que Jung falou, não eu, né? Jung fala que olhar para fora, a gente sonha. Então, assim, se olhar para dentro é onde a gente desperta, e se a mente está sempre levando a gente, a mente desgovernada está sempre levando a gente para fora, sonhar, né, idealizar, criar expectativas, a gente nunca vai despertar. A gente está sempre aonde? Numa superficialidade, né? Numa superficialidade de argumentos. Então, não tem como você estar pleno e feliz nas suas escolhas. Não tem como você estar pleno e feliz na sua casa, né? Então, essa questão da criatividade, ela é intrínseca, ela existe em nós. Não dá para negar a criatividade e não dá para deixar essa mente criativa sem governo, sem direção. E aí, para que que a indústria quer, né, que você seja criativo, que você desenvolva coisas na tua vida, né? Para quê? Se você pode ir lá e comprar, né? O consumismo ele exige isso. Ele precisa de você. Você
cada um de nós somos uma pecinha dessa engrenagem do consumismo. Então, quanto menos você acredita na sua criatividade, melhor para quem está ganhando a partir disso, dessa sua descrença, do seu medo de agir, né? Então, aquela frase, vou voltar aqui, a frase do para eu encontrar a felicidade, o que eu preciso comprar, né? Eu vou acrescentar uma frase aqui que é a seguinte: para eu conseguir arrumar a minha casa, para eu conseguir morar bem, o que eu preciso comprar, a gente vai mudar para eu morar bem, para eu ter uma casa do jeito que eu quero, o que eu posso criar? O que eu posso ressignificar? O que eu posso fazer acontecer? E essa palavra comprar, ela vai ser eliminada no nosso processo aqui de criação. Você vai fazer esse exercício e eu sei que ele vai bater forte, porque nós estamos direcionados completamente, envolvidos completamente por essa palavrinha, né, que é o comprar. E o comprar exige que você tenha dinheiro, e aí você não tem dinheiro, e aí você entra na insatisfação, na depressão, né, na, no, se flagelando, se culpando, né, entra num processo muito depreciativo, né, muito negativo e tóxico para a sua essência. E aí, essa daqui é a frase de Ramon Compoamor, que é a beleza está nos olhos de quem vê, né? Que a gente usa bastante. E aí, assim, ó, dá um print aí, anota, porque elas são muito importantes para todas essas reflexões, tá? E aqui, essa frase, que é muito importante, que só para você entender, o princípio do consumismo, Victor Libo, ele é considerado um dos pais, o pai do consumismo, porque ele vem com uma teoria a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos estavam quebrados, né? A economia americana estava quebrada, e eles fizeram juntaram um monte de economistas, pensadores, né, para tentar trazer uma ideia que pudesse reerguer a economia do país. E esse Vitor Libo, bacaninha, veio com essa frase matadora aqui da nossa essência, que é nossa essência econômica, nossa economia produtiva requer que o consumo se torne nosso modo de vida. A convertemos o ato de comprar e usar bens como rituais, que tenhamos satisfação pessoal e espiritual ao consumirmos. Olha isso, que tenhamos satisfação pessoal e espiritual ao consumirmos. Precisamos consumir, queimar e substituir, descartar, substituir e descartar em uma velocidade muito rápida. E isso, gente, é assim, veio lá de 1955, pensa, olha quantos anos se passaram, o mundo absorveu isso de uma forma violenta, né? E realmente a gente se afastou, né, a nossa questão da satisfação pessoal e espiritual. Nós nos afastamos completamente da nossa essência, né? Porque a gente vai curar uma tristeza, uma depressão no shopping. Então, assim, essa é um trecho desse conceito que ele trouxe, que foi absorvido completamente, não só pelos Estados Unidos, mas pelo mundo, né? E é muito triste, assim, a gente entender que isso tem uma sementinha que foi plantada lá atrás e entender essa frase, e como a gente hoje vive a partir dessa frase, é muito difícil, né? Muito difícil, porque a gente vê o quanto somos direcionados. Não é fácil a gente ver que a gente está sendo usado, né, e direcionado. Então, é isso. A questão do consumismo, ela é muito importante para a reflexão, para você se libertar desse processo
que te faz cada dia mais se afastar da sua essência, da sua casa, do amor que existe em você, pelas coisas que já existem, né? E hoje a gente vai fazer a tarefa, primeiro, que é hoje a escolha do ambiente. Então, dentro das tarefas de ontem, é muito importante que você tenha já seu ambiente aí, o que que você, aonde você vai trabalhar, mas eu imagino que você já tem aí uma ideia do que você vai fazer, ou pelo menos do ambiente que você vai trabalhar, né? E aí a gente vai fazer a plantinha deste ambiente. A plantinha desse ambiente, eu vou fazer aqui com você, ó, porque é muito, muito bobinha, tá? Mesmo que você nunca tenha feito, a gente não vai usar régua, a gente vai usar a observação. Então, a observação o que é? É o analisar as proporções do meu ambiente. Eu tenho aqui uma sala quadrada, e eu vou desenhar e mostrar aqui para vocês. Ó, eu não estou colocando parede nenhuma, eu só estou fazendo o formato desse meu ambiente, tá? Aí aqui eu tenho uma porta, ó, tenho uma porta. Aqui eu tenho uma janela. E aí aqui eu tenho uma mesinha. Aqui eu tenho um sofá. Ah, mas aqui eu tenho uma mesinha, então quer dizer que esse sofá tá grande demais. Então diminuo aqui. Ponho mesinha aqui, apago, né? Vamos fazer um negócio bonitinho, não igual a tosqueira aqui da Érica. Mas, enfim, o que eu quero é que você entenda esse ambiente. Ah, aqui tem um tapete, ah, ele entra um pouquinho embaixo do sofá. Vamos marcar isso daí direito? Ó, esse é o meu tapete. Enfim, é uma planta muito simples, não precisa ter técnica nenhuma. Quero que você observe. E uma forma de você desenhar também a planta do seu ambiente é observar o piso, o teto. Então, às vezes, os módulos de gesso, os módulos do piso, o formato, né? Como ele foi colocado, então você consegue ter uma ideia de tamanho também. E, obviamente, se você conseguir já tirar as medidas, pode tirar. Se você tiver dúvida de como tirar, Érica, eu não tenho uma régua aqui, vai na mão, sabe assim, vai no palmo. A gente vai se ajudando para que você. Uma passada larga de uma mulher, por exemplo, tem mais ou menos 1 metro, 1,10 m. Então, identifica aí nas suas passadas e tira mais ou menos a média de tamanho do teu ambiente, tá? E anota. Bom, essa planta você vai fazer e reservar. E aí você vai tirar fotos do seu ambiente. Como é que você vai tirar fotos do seu ambiente? Essas fotos elas são muito importantes. Então eu vou mostrar para você agora como é que você faz para tirar fotos que você possa utilizar depois no seu momento aí de desenvolver o seu projeto, tá? Vou virar aqui. Bom, eu tenho essa minha parede. Olha só. É aqui que eu quero trabalhar, né? Ah, o meu ambiente é esse. Então, eu vou tirar o quê? Vou tirar de todos os ângulos aqui. É isso, ok. Ah, se eu tiro assim, ó, eu tô perdendo um pouco da imagem total deste ambiente, tá vendo? Então, quando eu como um pedaço, quando a minha câmera está torta, tudo isso prejudica na minha para tirar essas fotos e para eu identificar depois o que eu posso fazer. A minha dica mestra, ela vai ser explicada logo mais. Obviamente, gente, eu estou aqui numa mudança também, numa transformação. Então, essas coisas estão aqui, ó, mesinha, espelho ainda para colocar na parede, tem ganchinho ali, né? Mas enfim, ó, se a gente for olhar aqui na minha sala, é assim que a gente vai tirar a foto, ó, tentar tirar nos olhos do observador. Então, poxa, eu tô aqui, ó, essa é meus olhos de observador, eu tô nessa altura, tá? Tentar tirar a foto mais retinha possível. Por exemplo, eu tô aqui no meu sofá e tô olhando aqui a minha estante. Olha só, esse é o meu olho de observador quando eu tô sentada aqui na minha sala, né? Então, é legal você ter essa visão nessa altura do observador para tirar as fotos, tá ok?
Então, quanto mais retinho e o ângulo mais reto ali, fica melhor para você depois trabalhar, que eu vou explicar. A tarefa de hoje é identificar o seu ambiente, tirar as fotos desse ambiente. É isso. Boa tarefa.